pessoal! Mais um episódio de Odonto na Boca do Povo. Eu sou Viviane Nadeu, bucomaxilofacial, com o meu amigo... Roberto Abdala Júnior, ortodontista. E o nosso amigo também agora, ó. Arquiteto Ficou Alexandre na Casarim. família, vai ficando, a gente adota e assim vai. Obrigado. Hoje com a presença especial da doutora Carolina Tarouco. A gente vai falar sobre um assunto que muito incomoda muita gente. Todo mundo denuncia, muita gente não fala, todo mundo tem vergonha. É a litologia. Tudo bom, doutora Carolina? Tudo bem? E aí, me conta um pouquinho da sua formação. Eu sou dentista, né? Cirurgiã dentista há 16 anos e desde que me formei trabalho na área de halitologia, tratamento de mau hálito. A litologia é o mau hálito, o bafo. O bafo famoso, isso. As pessoas geralmente não escovam a língua, não tomam cuidado. Não, onde peraí, ela vai... isso aí é a parte dela. Você é o arquiteto. Tamo aqui, tamo assim. Aí você vai dar tchau? Escova a língua? Obrigada, Isso aí não é gente. problema seu. Ah, Se liga, mano. vamos lá. Aí é outra coisa. É outra coisa, a litologia. Ô, Viviane. Ai, não aguento, Abdala, vai. É. Vai que Aí é sua. voltando... Voltando Próxima. ao assunto. Pode falar alguma coisa, mas nada da resolução do tratamento. Não, Cuidado, mas o que aconteceu? cadê a água? O China tá de sacanagem. O China tá de sacanagem. Eu que falei, ele levou o copo e trouxe igual. Trouxe vazio. Trouxe lavado. Limpo! Chama o China aí. Ele tá de sacanagem. Ele achou estranho aquele líquido Trouxe amarelo. lavado. Gente, Não, mas... concentra. Eu pedi pra ele colocar chá aqui dentro. Eu não tô entendendo. Deixa vazio. Não, o China tá Ai, de sacanagem. gente. Tá de sacanagem. Não tô entendendo. Tá ótimo. Tudo bem. Doutora, é o seguinte. Eu queria saber o que é o mau hálito. Conta pra Halitose, o mim. mau hálito. Halitose, mau hálito. O que acontece com esse povo? Por que existe o mau hálito, É, né? o que é e por que existe? A principal causa é de origem bucal, né? 90% dos casos de mau hálito vem da boca. Então, a gente, quando vai explicar sobre o mau hálito, a gente precisa de bactérias e de comida para as bactérias. Então, eu explico que a bactéria metaboliza a proteína, aquela substrato que está ali na cavidade oral, e a consequência disso são a liberação de compostos à base de enxofre, que é o mau hálito. Tipo um gás. Isso, Não, mas um toda gás. a boca normal tem que ter bactéria. Normalmente tem. Bactéria tem. morando. Todo mundo tem. E o que pode bagunçar a casinha da bactéria? Perfeito. A gente tem mais de 500 tipos de micro-organismos na cavidade oral, né? Eles vão ficar só olhando. Oi? Você tem que só incorporar o louco, meu. Aí você fala que eu falo dos números, né? Brincadeira, Então, galera. o louco, meu. O louco, meu. o Volta louco, na meu. casinha, volta pra casa. Volta pra casinha. Casinha. Volta pra casinha. Então, Que bagunça a Só não casinha da vou falar outra bactéria. pra se a gente tem na boca, Ponta de chuva. se a gente tem as bactérias Mas, cara, eu e tenho- tem comida para as bactérias, é que a gente tem um mau hálito. Olha que legal. Na verdade, só a bactéria em si, não. Gente, isso virou uma zona, corta. Não, Não, parou. volta. Que Voltou. palhaçada é essa? Não, vamos lá. Agora vamos prestar atenção. Sério. Convidada fala, que palhaçada é essa? Desculpa. Toma sua linha, toma sua linha. Obrigado. Eu devia ter trazido equipamento e medir o hálito de vocês todos aqui. Não, eu já sei, não preciso do equipamento Então, pra sentir o dele. Aqui, aí ó, que tá a de questão. longe eu já Sei tô de todo sentindo. mundo também. Sabia que o melhor exame é o nariz? Olha lá. Mas o Diego Melhor tem a ver com exame isso, é o nariz. pô. Ele tá Segundo trabalhando, minha vocês vão amiga falar do Betinha, cara? eu sou aquele cachorro perdigueiro, que eu sinto cheiro de longe. Eu tô só. A Mas o Abdala Diego, já tá. coitado, tá trabalhando e vocês falando do cara. Não, desculpa, Carol. Não, mas a gente faz uma piada, mas é uma porcentagem muito grande, e tem os que sabem e os que não... Exato. Né? Sabe por que a pessoa que tem mau hálito às vezes não sabe que tem? Por Por quê? quê? Você passa um perfume de manhã. No final do dia, você tá sentindo o seu perfume? Verdade que não. A pessoa que vem te cumprimentar, nossa, que perfume gostoso, mas nem sei qual foi que eu passei hoje. Quem tem mau hálito, Eu a sinto mesma meu perfume. coisa. Mas você não tá encaixado nesse percebe mais que tem. assunto. Você... Sério, Carol. Chama fadiga olfatória. A gente Aí o cara que sabe, acostuma. o que ele faz, cara? O cara... Então, O cara que acostumou lascou, precisa de alguém Não, o cara que tá orelhando sabendo que ele. tá com uma... Ou ele acha, ou alguém falou... é geralmente alguém que tem que falar. É. De casa. Isso também é Esposa, um o transtorno filho, a do mãe. caraca, né? Você já viu algum divórcio Eu acontecer? conto ou outro conto? Como é que Ah, faz isso aí? existe. Por conta de Por halitose? conta de mau hálito, Né? tem divórcio. Tipo, ó, todo mundo tá sabendo, só não sabe o cara do mau hálito. Aí enfim, todo mundo. Eu conto ou você conta? Não, você conta. Não, Dá um e house aí, extra Mas Pode aqui, perguntar, o que vocês acham que deveria acontecer? As pessoas não, é precisam você se que veio avisar. aqui pra falar isso aí para nós. Então, ou o dentista faz esse diagnóstico no consultório, porque é igual ginecologista, né? Igual urologista. O cara com hipotência, ele tem que tratar.
cara com mau hálito também. Alexandre tatou, cara. Entendeu? Funciona. Tá tudo bem agora? tema difícil, mas Vou fazer a propaganda precisa para não- existir quem resolva, né? Então tem que ter o dedo duro. E o cara primeiro ele vai no dentista, é isso? O ideal é primeiro consultar o dentista, já que grande parte Mas das a causas... a maioria dos seus casos foi por um dedo duro ou foi porque a pessoa tomou iniciativa própria de ir Não. ao dentista? A maioria, alguém de casa fala, Ai, eu você duvido. está com um problema, Dá, você é meu amigo, você nunca me conta isso, hein? Por favor. mas eles vão em gastro, viu? A maioria vai pro gastro. Faz endoscopia, aquele Mas você mito, tem né? indicação do gastro hoje, o gastro te indica? Sim, o gastro sabe que o problema não é ali com ele, necessariamente. Mas o gastro também tem uma certa limitação, porque chega no dentista, o dentista faz o quê? O que vocês Até pensam? por falta do conhecimento que o dentista não tem. O dentista né? faz É uma área meio limpeza, obscura, faz não a é? profilaxia, faz a limpeza e olha, a minha parte está feita. Sua gengiva está em ordem. Tadinho. As lentes estão bonitas, Pessoal, mas que a bafo. doutora Carolina, ela dá aula para o pessoal, para os dentistas, explicando melhor, aprofundando mais no assunto. Logo mais a gente vai colocar todos os dados dela aqui para vocês acessarem e pesquisarem mais sobre isso. Mas vamos lá. Então, o dedo duro foi lá, passou, você tá com mau hálito. Aí a pessoa foi lá, procurou o gastro mandou pro dentista. E a gente tem a casinha, que é a boca, que já mora um monte de bactéria. Vamos lá. E aí, o que acontece? O que é o raio da litose? E por que essas bactérias vão liberar os enxofres, né, os compostos? Sempre vai ter essa liberação, só que existe um grau, né? Então, quando tem muita bactéria e comida para essas bactérias, esse grau de enxofre aumenta. Chama sulfidreto. Principalmente vindo da língua e o metilmercaptana vindo da superodontal, é o quê? da gengiva. O cheiro ruim, entendeu? Mas é que o nome fica mais... Então, se a gente tem um nível de bactérias aumentado e comida para essas bactérias, elas metabolizam e liberam esses compostos. A comida para essas bactérias... O que é? O que é a comida para bactéria? Perfeito. Restos de alimento, que pode ficar entre os dentes, próximo ali da gengiva, ou galera. no dorso lingual, na língua. E qualquer descamação. Quando a gente tem ressecamento da boca, tem vários hábitos. Por O exemplo, dorso. Igual do ingestão porco. de álcool com frequência, ressecamento da mucosa, uso de pasta de dente com laurilsulfato de sódio. Não, para. Bebê dá mau hálito? Bebê dá porque descama, resseca. Não fica com ressaca? Não dá ressaca? Não, diminui Depois que bebe? a bebida. Você não sabe disso, né? Não, eu não. sabe. A bebida não diminui tenho o fluxo da glândula salivar. Eu acho que quem tem... Olha lá, isso tudo? Meu amigo. Tudo que causar louco, meu. boca Isso seca inclui o vai vinho? causar Brincadeira, mal hálito. galera. Vinho, tudo. Lógico, bebida alcoólica. Respiração bucal. GABA, não é isso? Quem tem o GABA, não é? É bom, tudo bem. Respiração bucal, bebida. Bebida alcoólica, enxaguante com álcool, pasta de dente. Volta. Enxaguante Aquele com enxaguante que Não, faz enxaguante boom na vai boca, dar- que todo vai mundo dar gosta. mau Vai dar hálito. mal hálito. Vai dar mau Sabe por hálito, quê? é isso aí. Então o cara que fica viciado no Pelo amor no de antisséptico, Deus. vai dar mais mal. Vai. Mas Exatamente. isso Por quê? com álcool ou sem álcool? Geralmente com álcool. Mas pra que usar um enxaguante todo dia? Me fala. Quem foi que Vou falar- prescreveu? Quem que disse Não, que não, precisa? Você que é paciente. Eu quem sou, foi que ó, mas eu vou falar eu como paciente. Ela é Todo brava mundo acha também. que é. Não, mas assim, eu vou falar eu como paciente. Não é porque a gente está nesse assunto aqui hoje. Antes eu usava realmente muito enxaguante Você bucal. melhorou muito Não, depois da... Você melhorou não, muito. mas eu falo hoje. Ela é Tá de minha amiga, parabéns. é a minha Tá de dentista. E ela me ensinou, porque realmente eu não sabia. Eu tenho o hábito todo dia de manhã, eu escovo a língua, escovo os dentes, normal. Almoço a mesma coisa. E à Mas noite, antes você não antes sabia de disso. dormir. Não, Você sabia não disso? sabia. Então, aí ela quando deu viu uma o aula. bafo dele, era Não, complicado. ela chegou pra você e falou que você tava com mau hálito. Hã? Falou que você tava com mau hálito. Não, foi, aí realmente foi a coisa do tratamento. Foi, Eu tenho com protocolo, eu tem, abordo esse tem, assunto. né? Ela aborda com todo Independente mundo. se o cara foi lá pra fazer uma outra coisa... Até o você- cara que não tem mau hálito, eu vou falar de prevenção, pra ele não ter. Porque E aí eu todo faço uma mundo uma vez na vida pergunta, vai ter eu mau faço hálito. uma pergunta, pega 10 amigos seus, pergunta se eles escovam a língua. Não escovam. Não escovam, Esquece não os seus tem pacientes. Esquece. Eu tenho Aí pega problema, dois mas olhos, eu doutor tenho... Alexandre, arquiteto, Entendeu? tem que escovar a língua, não é isso? Não é nem escovar, porque Então, a aí escova você não fica limpa. no acordo aí, ó. Raspar a língua. Não é escovar? Raspar. Não, é. Então você deixa ela Aqui, o falar, Eu aparelhinho, gosto, mostra o de, eu aparelhinho. gosto de falar deixa ela botar limpar a isso aí. língua. O aparelhinho, ó. mas não Legal, chama escovar ela, que é a especialista. Não, claro, que você Ah lá, raspa. pessoal, mostra na Cadê a câmera língua? ali. Não, Mostra ali, ali. Mostra Aqui, ali. ó, aqui, ó. Aqui, ó, tamo aqui, ó, raspar, ó. Isso. Mas vê se tá certo, senão ele é o arquiteto. Acertei? Aqui, ó. Ele acha que ele tá pintando a parede, né? Exato.
Cada um na sua área. Exato, tá certo, tá certo. Aqui a gente faz a raspagem. O limpador tá ao contrário. Você vê como ele sabe. A gente manja, não, mas é outro modelo. É outro modelo que você tem, tem, outro modelo, cabeção. Aqui, É você que tá mostrando. Entendeu? Mas, Carol... Vamos lá, esse raspador de língua é sensacional, mas eu fiquei, assim, tem algumas pessoas que não têm condição de pagar R$15 num desse. Eu aprendi que se a gente tirar o lacre, por exemplo, de um Nescau, por exemplo, um Toddy, alguma coisa no Nescau. Aí você tira um achocolatado lá e você raspa, usa o lacre pra raspar. Também serve. Tem uma coisa melhor que isso. O quê? Só não fala os nomes comerciais. O que? Colher? Colher é legal. Gente, o lacre, o risco de cortar a língua, não. Aí pode ser colher. Mas só pra isso, Aí, né? pessoal, você que não consegue aqui, ó, adquirir um desse aqui, a gente pode usar colher. Pode usar a colher. Muito bom. É a solução e funciona. E quantas vezes eu tenho que fazer essa limpeza na língua? Pelo menos uma vez por dia. Agora, a gente tem vários tipos de sujeira. Umas que são mais espessas, outras mais finas. Umas que estão só lá no fundo da língua, outras que cobrem a língua toda. Então, conforme a necessidade, em alguns casos a gente precisa escovar com uma escova infantil ou os limpadores que têm cerda para soltar aquela sujeira, o biofilme lingual, e depois remover mecanicamente com o lado que... Ô, Carol, você colocou, por exemplo, de uma má higiene. Então, mas e se o cara... Existe a possibilidade de não ter restauração para fazer, obturação, e o cara ainda continuar com essa condição? Existe. Tá. E aí... Porque, assim, a gente tem as causas que são de origem periodontal, que vem ali da gengiva. Tá. Então, falta de fio dental, de uma escovação correta, isso é o básico. Às vezes eu até não falo, porque isso eu acredito que todos os dentistas já fazem de rotina, uma orientação de higiene. Deveriam. Deveriam, pelo menos, né? E aí, a limpeza de língua que não é comum. Né? Então, a gente precisa... Porque você faz uma limpeza na gengiva, né? Uma parte periodontal, você trata ali, tá tudo lindo, maravilhoso. Em pouco tempo, começa a ter nova inflamação, né? Formação de cálculo. O que está acontecendo? As bactérias da língua são as mesmas da doença periodontal. Sobrevivem ali sem oxigênio e tudo mais, mas então... O paciente, por exemplo, então ele procurou... Alguém contou, o dedo duro, ou ele, sei lá. Ele chegou no consultório, aí tem alguma outra coisa para fazer. Mas não é uma afirmação de 100% que você vai tirar isso, ou vai? Não tem cura o mau hálito. Eu explico que é igual uma diabetes. Tem um controle. Por quê? Como depende dos nossos hábitos, se um dia você saiu, você bebeu, você não comeu direito, você mudou a rotina... Por exemplo, ele. Você mudou a rotina, não bebeu a quantidade de água que deveria, enfim, seu hálito vai estar alterado. Agora, Carol, nós sabemos que, óbvio que a higiene ela vai interferir 90% das vezes no mau hálito. Mas existem algumas doenças que o paciente pode ter, doenças crônicas, que pioram o quadro. O que é uma doença crônica? Diabetes, alguma coisa que pode mudar o hálito do paciente. Quais são as doenças, Carol? Você pode pontuar pra gente? Diabetes, que tem um hálito cetônico característico. O que é um hálito cetônico? É porque o cara não... Com cheiro de cetona. Então, por quê? Que não resolveu também. Não resolveu, mas é cheiro de maçã podre. É o hálito do diabético. Quando geralmente a glicemia está descontrolada, né? Se ele está dentro do padrão de glicemia, tá tudo normal com o hálito. Então, tá compensado, tá ok. Agora, pode ter uma disfunção hepática, uma disfunção renal, uma questão metabólica, parte intestinal. Mas isso você quando o cara te procura... Você faz esse Sim, eu tenho uma consulta especial. Ou você faz uma parte e aí tem que... Como que funciona isso? Assim, quando o paciente me procura com essa queixa, eu tenho uma consulta que dura 2 horas. E grande parte dela é conversa. É sabendo tudo do paciente, rotina, peço exames, né, de sangue, e aí a gente vai para avaliação clínica e avaliação da saliva. Um dia eu vi no Instagram, né, alguma coisa, não tenho esse conhecimento, alguém com tipo um aparelhinho que fazia uma coisa... Existem aparelhos. Eu também não sei se era só um... Mas, tipo, como se colhesse alguma coisa e já dava um diagnóstico, alguma coisa assim de... Não sei. Existe... Vou até te mandar para você olhar. O que eu preconizo sem necessidade até de algum aparelho, a gente também consegue fazer diagnóstico. Né? Pela conversa, pela anamnese, que é o questionário. Que é o bafo, né? Então, na conversa você já diagnostica. Também, você tá na frente, já percebe. Eu também faço isso. Boa. Isso é mole. Mas sabe... Boa. Na conversa é mole. Aquele fumante...
O cara que fuma 4, a pessoa 4 ou 5 maços por dia. Tem um cheiro característico Já tem do fumo. Do fumo. Aí é do hábito da pessoa, tem o cheiro de cigarro. E assim como quando... E não tem como anular isso no tratamento pelo fato da pessoa ser fumante. Não, ela pode amenizar, porque mistura o hálito da língua, por exemplo, com o hálito do cigarro. Mas se a pessoa é fumante, ela tem que assumir que eles geralmente usam bala, chiclete. O cara com bafo de fumante é tipo um upgrade. É um upgrade. Bandeira 2. Entendi. Então, diabetes é um, problemas hepáticos outro, problemas renais é outro. E aí, quando a gente pensa em doenças crônicas, todas as medicações que causam ali uma alteração salivar, que são as xerostômicas que a gente fala, então a pessoa começa a tomar um remédio o xerostômico? Que diminui a quantidade de saliva. A boca seca. Boca seca, isso. Muitas medicações ansiolíticos, diuréticos, antipertensivos. Aquele pessoal que toma medicação que o psiquiatra passa para controle emocional, né? Tudo isso... Ficou com a boca seca, tem como se fosse uma oportunidade. Não sei, é um sinal importante. É ligado à ansiedade, à medicação. As duas coisas. Se um leão vai te atacar, sob um estresse, a nossa boca seca, não seca? Então, a pessoa que é muito estressada, no dia a dia, ansiosa, ela também está mais suscetível. A ansiedade reduz o fluxo salivar. Automaticamente. Seca o olho, seca tudo. Luta e fuga. E tem a síndrome de Sjögren. A Sjögren, que é legal. bem característico. Cara, é assim, ó. Uma doença autoimune. É muito conhecimento, só que fica... Tipo, eles falam assim, síndrome de Tá difícil, né? Eu não sei. Síndrome de E tem que ver Sjögren. quem tá assistindo. É que quem tem ou conhece alguém que tem, eu vou explicar. Se é uma região. É uma doença autoimune crônica e os pacientes que começam a apresentar ali uma boca muito seca, e aí não só na glândula salivar, mas tem uma alteração em outras glândulas também, lacrimais, vai ficando a lacrimais parte é o olho. dos olhos, a parte íntima também vai ressecando. Então isso é crônico e vai piorando com a idade quem desenvolve, quem tem essa doença autoimune. Algumas medicações e essas doenças autoimunes, eu trabalho com cialoendoscopia, que é a dilatação do ducto salivar. Legal. Tem poucos cirurgiões credenciados no Brasil. Então a gente dilata o ducto da glândula para aumentar a quantidade de Então ajuda saliva. nisso também. Ajuda na litose. Então eu trato alguns pacientes também. É bem legal. Bacana. Bem legal. E outros pacientes acometidos são os que estão em tratamentos oncológicos. Quimio-radioterapia, que também tem às vezes o efeito. A quimio branca, né, que o pessoal fala, é uma quimio que afeta... Não, porque... Quimioterapia, vai, Carol, vai, Carol, vai que é a sua. Quimio branca, é uma quimio mais leve? É isso? É, porque a gente tem que tentar deixar... Eu sou leigo aqui, a gente tá realmente... Hoje estou tendo uma aula aqui, né? E vocês têm um conhecimento na área, eu só faço a minha parte. Você está querendo saber melhor. Se eu não entendi, imagina o cara que tá lá. É verdade. Tô com ele aí. Sobre a que eu não gosto de defender ele, hein? Químio e rádio. Rádio geralmente cabeça e pescoço, né? Que interfere nas glândulas salivares. Radioterapia. Iodoterapia. E químio, geralmente o que eu faço para monitorar esses pacientes? A gente faz um exame salivar para ver como está o funcionamento. Teste do fluxo salivar, cialometria. Fica cuspindo no copinho 5 minutos, não é isso? Na verdade não é cuspindo, é babando, literalmente. Mas a gente faz um teste, por exemplo, você vai descobrir o que você tem que começar. Vai começar um tratamento oncológico. Não, isso não. Eu posso fazer uma avaliação dessa saliva, ver como ele está hoje, como está respondendo essas glândulas. E após ou durante ele vai fazer o tratamento e quando ele tiver uma alta, eu posso repetir o exame para ver a função dessas glândulas depois do tratamento. A cialometria é um exame muito importante que todos os dentistas deveriam fazer. A Carol pode ensinar como é que faz, é bem legal, né, Carol? Meu curso é sobre isso. Agora, isso tudo que a gente está falando, a gente está falando... A gente falando? Não, nós estamos falando. Estamos falando. Deixa eles falarem um pouco, né? Deixa. Eles vão se matar, vão jogar. Elas estão dando aula pra gente daqui a pouco aqui. Nós somos os telespectos aqui. Tá. Então, a gente está falando do adulto. Isso também se aplica à criança? Você já consegue ver isso na criança? Sim, é bem menor o índice de crianças com mau hálito, mas quando são respiradores bucais, a gente vê que a linguinha deles fica mais esbranquiçada, os pais relatam mais, meu filho tá com mau hálito, eu não sei, já que eu tô esperando ainda o da químio branca, porque foi o que eu fiquei, que parou isso aí. Você tá sem... Não, porque eu não entendi, e aí mudou o assunto, aí depois eu volto nisso. A branca e a vermelha, depende do tipo de câncer do paciente, ele tem que tomar um tipo de medicação.
E algumas químios, né, elas são mais pesadas e elas vão alterar mais propensas todo... a isso. Propensas a isso. E outras não. Outras são mais tranquilas. Isso. Como a radioterapia. A radioterapia, em alguns lugares, não vai afetar a glândula salivar. Mas aí, cara... Mas a radiodo, que é nessa região aqui, da radioterapia... Mas aí a gente tá falando de uma coisa muito maior, cara. Aí o cara não vai estar preocupado com estar com mau hálito. Não, é questão da entendeu? saliva que vai gerar um mau hálito. Entendi, Mas aí é um o cara, fator. eu não tô nem lembrando do mau hálito. Não, o mau hálito é o bambu último. tá maior. Lógico, lógico. Tem outros problemas piores para resolver, é verdade. Mas é uma causa, não posso deixar de citar. Então, a higiene, as doenças, as medicações. Olha quanta coisa pode envolver. E hábitos. Mas o cara chega lá, aí tipo, você vê que o cara tem tipo um dente quebrado. Aí você fala, tá, eu fui lá porque tinha esse problema. Vou te contar o meu segredo. Aí é muito difícil, porque Vou te às vezes contar você... meu segredo. Mas aí você resolveu isso e o cara continuou. Então, como que você faz isso? Porque você tem que fazer a parte clínica, Sim. acredita que isso vai ajudar, mas tem um lado que você não sabe ainda. Você quer dizer como que eu aviso ele que ele tá com mau hálito ou não? Não, essa é outra Repete pergunta. a pergunta. Essa é outra... O cara tem algumas coisas clínicas ali Sim. que você percebe que pode ser dali que tá saindo o mau hálito. Tá, E aí ele faz esse tratamento, resolve tudo, mas ainda o cara continua com mau hálito. com mau hálito. Ah, tá. Entendeu? Aí isso essa pergunta aí eu vou fazer na próxima. O cara continua com mau hálito. Se for Depois no do meu tratamento. consultório, eu vou tratar. Não, mas aí... Então, é isso que eu tô te dizendo. Como é que eu cheguei abordo? lá, você falou, ó... Eu vou te ó, explicar. você tem um dente quebrado, ou não fez limpeza, foi raspa, que isso... Aí você fez. É porque Fui lá, assim- paguei e resolvi. Aí continuei com mau hálito. E aí? Ele não foi tratar mau hálito. Não, eu fui tratar o mau hálito. Você foi? Então tratar você mau vai resolver o mau hálito. Comigo não tem Tudo essa. bem, mas é que eu tô perguntando aí agora que você... Porque o que acontece? Eu faço um protocolo onde todos os pacientes fazem o exame de saliva. Então, você pega um paciente que não tem saliva, ele já tem uma tendência muito maior Então não é a o ter dente. mais Não bactérias que ele não na tem que boca. arrumar o dente, ele tem que arrumar. Tem que arrumar. Mas, às vezes, não tem nada a ver com... É o exame de saliva que vai detectar Vai isso. me ajudar a conversar com o paciente, porque eu falo disso claramente com qualquer pessoa. Eu não tenho... Você está com hálito alterado. E aí a gente vai tratar. Não, eu entendi. Mas o lance é... Tem algumas coisas que ele não cuidou. Ah, tá. E depois continuou. Continuou. Entendeu? Por falta dele não fazer o que eu orientei, no caso. Não sei, eu não... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, eu queria entender como que Se seria isso. eu instituo um tratamento, eu vou acompanhar o paciente, ele volta. Aí eu vou checar. Você fez isso que a gente verificou que você teria que fazer. Entendeu? É um conjunto. É um não conjunto. É um Se conjunto. Você faz a sua parte, o cara E faz o a dele. paciente faz o dele. Tá. É igual ao diabetes. Se ele comeu açúcar e não fazer atividade física, vai aumentar a glicemia. Aí eu também não sei responder. Entendeu? Agora, tem alguma coisa a ver o fato da escovação, às vezes ele não fazer uma escovação adequada Sim. e gerar um mau hálito? Tem. Porque tem a parte da gengiva inflamada, que pode aumentar as bactérias também. Tanto aí no caso de passar fio dental, A higiene tem que ser completa. Fio dental, higiene dos dentes e limpeza da língua. Isso é o básico. Para todo mundo. Carol, existem algumas pessoas que têm a halitose e que elas vêm com um outro fator junto. Eu não sei se você trata, não sei se, né? Aqui no Sem Roteiro a gente pergunta tudo, responde quem quiser, né? Quando tem roteiro, a gente também não pergunta nada do roteiro. Vem associado a ardência lingual, em alguns casos, para você? Geralmente com pouca Pimenta. saliva, sim. Pouca saliva. E a parte Eu tenho isso aí. emocional também O envolvida. pimenta. Parte de ardência. estresse, ansiedade, alguma come coisa que pimenta, não dá desencadeou isso. E aí acaba tendo ardência lingual associada à diminuição de fluxo salivar e halitose. Geralmente eu trato a ardência melhorando o fluxo salivar também. Então, assim, ó, o cara tem pouca saliva e aí o tratamento vai fazer com que isso melhore. É que eles falam, porque para eles é muito simples e acho que a gente vai entender, né? Então, a ardência é tipo a pimenta, entendeu? Tá ardendo. Aí vai melhorar a quantidade de saliva, de baba na boca para melhorar isso. É que eu tô meio de tradutor, porque vocês falam bonito e não dá para entender. Agora todo mundo entendeu. Eu só vou falar baixo pra você não dormir. sim, senhor. A minha ideia não é atrapalhar Acorda também. aí, acorda aí. Acorda. Você estava falando de hábitos, eu acho legal a gente falar disso. Por exemplo, água. Né? Eu sou meio neurótica de beber água porque as pessoas não bebem água. Você também não mexeu E no essa é uma copo das aí, principais causas da Você gente bebeu ter água saliva. Não, aí, ó o dela. Então. Não mexeu Mas no você bebeu água? Lá junto a gente bebeu. Eu bebi, você não bebeu. Miguezão, você. Sabe por quê? Quando a gente sente a sede, já tá no limite. Não é pra sentir sede pra beber água. Tem que beber água, né?
durante o dia todo. Aos poucos, não virar um galão de água e achar que bebeu tudo, né? E roer as unhas, Carol? Então, roer unha, bruxismo, mordiscamento de lábio, né? Você vai ficar aqui, ó. Por que o bruxismo gera isso? Descamação. Tudo que gera descamação, atrito, aparelho ortodôntico. Viu? Tudo que é atrito eu tô vendo, pode aumentar essa descamação, nada, ressecamento da mucosa. E essa descamação vai ficando depositada na língua, né? Essas células epiteliais vão ficando assentadas. Aquele cimento, qual é o nome? Sabe o que eu achei mais legal, gente? Descamação, quando você passa o recado mais legal, assim, que a Carol até... Como é o nome daquilo lá? Chapiscado? Chapiscado dá descamação também. Eu acho que um hábito bem legal que você trouxe, assim, que é o uso indiscriminado de enxaguante bucal. Você trouxe o hábito. De enxaguante bucal. Que o pessoal usa qualquer um, né? Acha que tá fazendo um bem danado, principalmente se ele contém álcool, né? Sim. Eu acho isso sensacional avisar. Que não pode usar. Muito enxaguante. Pergunta ali, ó. Não, o porquê com álcool você me explica. Eu quero. Aí pergunta pra... O álcool, ele vai aumentar mais ainda esse ressecamento e a descamação. Mas... a gente não tem que usar um produto todo dia. Eu relaciono muito o mau hálito com... Sabe desbiose intestinal? Já ouviu falar? Eu nunca ouvi. Ela vem aqui e fala desbiose. Ninguém sabe o que você está falando. Tá. Porque quando o intestino fica desregulado... Tudo bem. A pessoa tem ou o intestino preso, ou dá... Tudo né, bem. ou solta o intestino. Não dá pro cara entender. Tá tendo algum problema ali intestinal. Desbiose, fala, ferrou muito. Ou eu arrumo um dicionário ou vou embora. Mas isso pode acontecer na boca também. Uma bagunça, entendeu? Não, agora eu entendi. De bactérias na boca. Onde você vai começar a apresentar mais doenças ali na boca. Tá. Seja gengiva, seja cárie, e candidíase, mucosite. Aí vai aparecendo um monte de coisas em decorrência de hábitos, muitas vezes, ou de tratamentos. Então, é um conjunto. E o hábito que a gente estava falando, eu falei da pasta de dente, que pode causar ressecamento. Você já sentiu sede depois que escovou o dente? Sim. Então, você fala, você escova muito que sede. Tchum, resseca a boca. Eu não sei, eu não tenho. Hoje tem a pasta. Mas tem a pasta que não tem o lauril, que aí vai ser o ideal para esses casos. A sua pasta tem lauril? Marca de pasta, não pode falar. Quem sabe da pasta tem lauril? Não, falar Não, só uma piadinha ali, tipo, a sua pasta tem lauril? A minha eu não tenho ideia nem do que é lauril. A maioria tem lauril. Então, a sua pasta vai deixar... O flúor, que nossa água é fluoretada, as pastas de dente são fluoretadas, né? A gente sabe que criança até 4 anos não pode usar a pasta fluoretada. Ele tem alguma coisa a ver com o hálito? Não. Ele só ajuda. Não, o flúor vai mais para a parte de mineralização do esmalte, parte de dente. Eu também acho melhor a gente não entrar nessa polêmica. Tem confusão. Bora, Bill. Muda o assunto. Bora, Bill. Eu tô aqui para isso. Bora, né? filho do Eu vou tratada para gerar polêmica, né? Não? Tem outras pessoas para falar de flúor, viu? É cancelado na hora. Bora, Bill. Cancela. Bora, Bill. E o intestino, você falou que o intestino é interessante também. Se tiver algum problema no intestino, a gente pode ter halitose. Na parte de metabolização mesmo, né? Como é a tua digestão, se está alterada a absorção, né, dos nutrientes, intestino a permeabilidade. Intestino preso, sabe o que significa? Olha só que falta incrível. De água. Pensa, o seu organismo precisa de água, mas você não bebeu água suficiente. Da onde é removida? Da onde? Presta atenção. Presta atenção. Da onde sai? Da onde sai a água? Já vai conversando com o Cadu, pô. Da onde sai a água? Você não quer já adiantando conversar com o Cadu? Nós já resolvemos isso antes. Sai das fezes, mano. Desculpa aí. A água sai do intestino. Aí fica o cocô fica duro, entendeu? O cocô fica duro, isso aí. Por que dá... Esse foi muito bom. Intestino preso, é isso. O que você tá fazendo? Não só isso, mas é desidratação, né? Desidratação. Então, pode acontecer... A digestão ocorre primeiro, ocorre também no intestino, a gente tem uma parte. E a gente tem a falta de água e aí pode gerar litose, tudo isso. Anotar tudo. Um papel. Mas é que assim, ó, vou explicar melhor. Todos os compostos que causam mau hálito, que são de origem sistêmica, gastrointestinal, que sai do pulmão, que vem do intestino, são compostos com o peso molecular maior. Ou seja... Agora você esclareceu muito. Pera, peso molecular eles chegam no ar expirado de forma... É mais difícil. Calma. Deixa eu tentar simplificar. Vou falar. Calma. Esses compostos sistêmicos, eles não são expirados tão fácil. Não sai pelo ar do nariz e da boca, porque o hálito pode vir do nariz também.
alterado. Mas aí nós nunca sabe. Assim, o cara tá com barro. Não tem como sabe testar. Onde tá vindo. Tem Sabe como. que da região, ele fala que não tá bom. Existe Mas você não sabe se é do nariz ou da boca. Mas dá pra saber. Existe um exame que chama organoléptico. Então você vai testar, você pega 15 centímetros de do nariz ou da distância. boca? Aqui, ó, aqui fica fácil, ó, 15 Do centímetros. além do nariz ou da boca? Olha lá, gente, presta atenção. Google. Vai. Vai. Você pega 15 centímetros de distância. Mostra nessa aqui, ó. Nessa? Ai, desculpa, tô Não, olhando não, aqui, é. né? Porque ali é só- Então aqui, Também ó. mostra lá, né? Você Vira pra pega. cá. Você é casado? Sou. Então pede hoje pra tua esposa. Nossa, coitada, né? Você pede pra tua Eu achei esposa. que tava ruim. Eu achei que tava ruim antes. Pede pra tua esposa. Dá uma cheiradinha no teu hálito, a 15 centímetros, entendeu? A distância. Aí primeiro você vai soprar. E aí, amor, tá legal? Entendeu? Amiga, não precisa estar a 15, eu acho que a 30 Então, dá. quanto mais Ou você longe. tá ruim de... Não, é que quanto mais De nariz. longe você sente o hálito da outra pessoa, significa que mais grave é o mau hálito. Agora vem a mãe de lá. O cara de lá, eu sinto o bafo tá pior. Caro. Pô, quanto mais perto é mais difícil. Pô, ainda bem que você chegou aqui. Senão eu nunca ia pensar. Se o bafo é de 5 metros, é porque é pior. Tá pior, Claro que é. Mas é porque. Quer que eu trouxe a treina, eu tô com a minha se o cara treina tá aqui. se o cara tá de longe, tá muito pior. Aí não dá nem pra... Tem que Exato. já não sei pra onde vai. Quer que eu pegue Mas minha vou treina? mandar pra você. Mas a gente testa assim. Ainda bem que você falou não isso é? aí, cara. É. Aqui tá ruim, vai mais longe, continua ruim. Meu, o negócio tá feio. Entendeu? Aí tá com a diabo verde. Não, mas pô, sensacional. Eu posso dar uma dica que vai ser de utilidade pública? Vai Olha ter lá, olha lá, todo com bafo gente. ali e faz Pay isso. attention. Ó, agora é muito importante. Dica. Olha, vira pra A cá, dica é a seguinte, Fala não, pra câmera todo ali. mundo pra saber, será que eu tenho mau hálito? Não dá pra você fazer e ver se tem. Não tem testes de autoavaliação. Não tem como você saber, eu acho que eu Aquela tenho. cheiradinha, eu vejo um monte de gente fazendo assim. Teste do Covid. Pra Não ver. funciona. Não funciona Não porque funciona. você se acostuma com o cheiro, lembra? Então, o jeito mais correto é você perguntar pra outra pessoa. Que é muito tranquilo. E As aí- pessoas normalmente resolvem isso. As pessoas- E aí você vai assoprar 15 centímetros. Se a pessoa falar, 15 não tá centímetros. legal. Aqui, ó. Não, eu entendi. Mas Carol, não tem que sentir agora babado. sim, receita de vovó. Vovó 15 centímetros. falava... Tá aqui, ó. Ó, presta atenção, que Ferrou vovó muito. é Tô com a importante. trina aí, Receita de vovó. Vovó falava assim, Neto se você cacete. tiver com bafão, filha, corta uma maçã e come. Boa. Isso aí é legal? Sabe por quê, né? Por quê? Vou explicar. Explica aí. Legal. Altera o pH? Eu só Vai lá. precisava de uma calhorota, cara, pra eu marcar uma. Tudo, a maçã, ela vai aumentar a pode produção algo. de saliva. Ah lá, gente, presta atenção. Receita da vovó, Geralda. Ela falou, mas... Tudo que você mastiga que é mais duro, que é mais fibroso, que você precisa usar a força muscular, vai estimular a produção de saliva. Se você aumenta a saliva, você tem menos bactéria, menos mau hálito, menos descamação. Tudo melhora. A maçã mecanicamente também remove biofilme. Também. Cenoura crua, tudo que for Vivi duro. Google. Você coloca depois, você. As duas hoje. Entra no Google e diz que é Google. Aí vai vir- Carol, Super eu, não, Gêmeos eu ativaram acho que a as gente duas tinha que hoje. gravar só nas Só duas. nas duas. Mas Como não tá, mas não tá bagunçado, né? gravando? Não. Mas não As tá duas- gravando? Faz assim, Super Gêmeos ativaram vocês duas. Faz aí. Eu não entendi. Não tá gravando? Não. Não, cara, você cochilou umas 3 vezes. Cara, eu fiquei... cochilo- Uma hora eu falei, vou dormir Então, até... vamos deixar eles falarem um pouquinho. Ah, é pôr de aula hoje. Ai, Carol, Eu vai, eles acho vão que falar de Eu não Atari, tenho nem sei lá. conteúdo pra falar. Às vezes, se você quiser falar alguma coisa, você pede licença pra vir, não tem problema. Ah, tá. Ela Pra tá dar licença falando um pouquinho que eu não horrores acabei. aqui, gente. Sem problema. Porque eu sei, vai por mim. Põe um grilo aí, ó. No fundo. E eu não tenho conteúdo. Eu não tenho conteúdo, Só isso, Você cara. não tem. Não, não Você já... tenho, Vamos cara. lá, então eu vou te dar um E conteúdo. aí eu vou falar, ela corta. Aí lá. também já... Se você não vou tiver mostrar. algum amigo, familiar, Mas sem falar nome. você fala pra ele Não. que ele tem mau Não sei. hálito. Posso falar, não? Eu não sei também, que eu não quero arrumar confusão, entendeu? Não, eu tô falando sério. Você ficaria chateado? Você Não, ficaria então eu chateado. falaria. Você falaria Falaria. como? Falei, olha, posso fazer agora. Meu Você amigo Alexandre pegou Casarim, o você é meu House parceiro Extra há Forte? anos, mas tá... Não Aquela sei, vez que eu fui no não consultório, chega você a 15 tava... centímetros que tá ruim. Era lá o House Extra Forte? Ainda perguntei, você tá de House? É, pode ser. perguntei. Mas ela explicou por que que o house faz efeito. Vai, trouxa. Aumenta o House? fluxo salivar. Não, House não me... Vai. Chiclete. Boa. Isso aí dá Chiclete sorte. vai. Cara, não fala que você não tá Gente, o sabendo. House é como Ela que é você... entrevistada, pô. Você O que tá que faz o super... House? O House é você... muito boa essa. É a mesma coisa que você chegar suado, cansado em casa no final Eu do adorei dia e passar perfume e achar que toma banho. O House? Você vai dormir sem tomar banho? Você É, passa o o exemplo é perfume... ele. Sextou, Não, amanhã é ele. sábado.
Amanhã é dia de tomar banho. Exatamente. Exatamente. O house não aumenta. Mas uma bala, você saliva mais. A gente tem que tomar cuidado com as balas por conta de cárie, né? Do açúcar. É mais a questão peraí. do açúcar. Vamos focar nisso aí. No além igual do bafo. Qual que é o mito do Aí, depois do a gente resolve. gengibre? Aí o dia que vir o cara da A hora que dentista, eles der a conversam cárie, aí. vocês resolvem depois. Qual que é o ok? mito da bala de gengibre? Mito? Falam que a bala de gengibre melhora. O gengibre tem a sua ação anti-inflamatória, os seus benefícios naturais. Hoje eu vou ter que trazer o cara do restaurante japonês pra falar. Aqui, ela tá na aula, filho. Aula aqui hoje, entendeu? Não, mas nem tudo a gente sabe, Mas né? Não, o que cara, que o ela gengibre... falou do house forte. A gente tem que tratar as causas de tudo. De tudo é ir na Eu sei do na gengibre causa. na ação uterina, a limpeza não sei das quantas. Agora o gengibre na boca eu não sei ainda. Eu sei no japonês que vem eu como gengibre Você gosta? ali. Porque o meu conhecimento do gengibre é do restaurante japonês, que eu acabo utilizando ali. Wasabi, você não usa gengibre, né? Nossa, Os dois eu uso. Você usa os dois? Wasabi e o gengibre que vem no outro potinho. fica tudo com gosto de wasabi e gengibre no final. Todos os Ele peixinhos. perdeu o gosto dos peixinhos. Tudo bem. Você só tá. sabe diferenciar pela cor, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Volta. Tratamento. Vamos nos tratamentos. Então, assim, vamos dividir por partes, eu Você acho, pode né? já responder também, não tem problema. Você Eu não acho- precisa nem já Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Você tem que levar ela pra dar aula na faculdade lá. Ave Maria. Contrata ela pro corpo da Uma hora, você vê, ela foi, Carol, não sei o quê. Boa Carol. pergunta, e ela mesmo responde. Você, Ela esperou ela responder. você detectou o mau hálito. Aí vamos lá. A gente detectou o mau hálito. Você falou que é higiene, algumas medicações, algumas doenças sistêmicas, o bruxismo. Que mais você falou? Falta de água. Falta de água. Problemas respiratórios. Falou mais, peraí. Mais, falou tem mais. Hábitos. Hábitos. Né? Roer a unha, você falou também que Unha, rola. morder bochecha. Morder bochecha, tudo que gera descamação. Ninguém morde bucha. O estresse e a ansiedade. Estresse, fatores ansiedade, ó, já sono estamos pode em ser tudo de uma 9. vez? Sono. Sono. Ronco. Ronco. Ronco, O dormir mal, o sono... O sono em si, Pergunta, o tratamento... mas- Não, o sono é importantíssimo. Agora eu tô, não tô... Não, dormir, só pra eu dormir entender. 3 horas. Dormir menos? Não, o sono é dormir mais? importantíssimo. A gente, quando faz o tratamento, como você estava falando, a gente precisa olhar para aqueles hábitos saudáveis primeiro. Alimentação, atividade física e o sono. Você já viu E a alguém parte com bafo? emocional, Vou que é o correr. estresse também. Isso Não aí tem tem que estar cabimento. controlado. No mundo real É não o tem. centro para o tratamento. Mas E no aí, mundo quais real, são... Você começa a instituir um tratamento através de todo esse diagnóstico. E aí você utiliza outras equipes médicas, né, que possam te auxiliar. Quando necessário, Quando a gente faz o necessário. encaminhamento. A grande parte é tratada pelo dentista. Então, a gente vai desde a parte de gengiva, fazer a limpeza. E aí, quando a gente vai buscar as causas, eu vou mostrando para o meu paciente. Olha, isso aqui que você faz, isso aqui que você come. Por exemplo, um paciente que come tudo muito quente. Ele pode ter um ressecamento, uma descamação maior na boca. Eu só tomo um chá muito quente, a minha comida tem que ser pegando fogo. Nossa, Tem o gente leite que tem quente hábito assim. fervendo, né? Tem gente que tem o hábito de tomar Solta a aquele leite pele, não fervendo, queima o céu assim. da boca. Essa Pelo amor de pele Deus. que solta, ela pode estar acontecendo diariamente sem a pessoa perceber, pelos hábitos. Um excesso dessa descamação, né? Tanto pela respiração bucal, como pelo uso de alimentos muito condimentados, muito apimentados, muito salgados, também vão causar um ressecamento. Aí os hábitos, roer unha, o bruxismo, o mordiscamento. A gente tem também a parte que reduz a saliva, tudo que causar redução, a boca seca no caso, né? Então, tudo que causar a boca seca, seja, por exemplo, vamos supor que você pratica atividade física, mas você não repõe. hidrata. Não se hidrata. Então, isso também vai ser um causador. Ou o jejum intermitente. A pessoa Essa é hoje está polêmico pra famoso, caraca, né? hein? Mas o jejum, o que acontece? Aí é uma halitose, porque o nosso organismo precisa de energia, então vai quebrar gordura. Se você tá sem comer nada, vai quebrar gordura para ter energia. Aí é a minha pergunta de leigo, é a minha área. O regime intermitente está falando uma coisa... Muitas horas sem comer. Muitas horas sem comer nada, Tá. entendeu? Então, aí vai quebrar gordura e vai liberar ácidos graxos. Ácidos graxos. Então, tem um mau cheiro também característico. Entendeu? Então, algumas halitoses, alguns mau hálitos são temporários. Por exemplo, quando você fica doente,
rinite, sinusite ou resfriado. Quem toma óleo de fígado de bacalhau, pensa. Nossa, volta um cheiro de peixe que Jesus... Porque não sente mais nada. Não sente mais nada. Só quando volta o normal, começa a sentir o mau hálito de novo. Então a gripe, o nariz entupido, resolve o mau hálito. O Covid trouxe alguma coisa na halitose? Trouxe. Conta pra mim. A autopercepção do hálito. Tira a máscara. Mas minha máscara não tá legal. Boa. Verdade. É verdade, né? Eu usei a máscara e na hora que eu tive, caramba. Então, assim, de alguma forma começou a surgir mais pessoas preocupadas com isso. Mas a doença em si não, só o uso da máscara. Não ajuda, Sempre. Nem as alterações pulmonares que o Covid causou, não alterou nada na sanitose. Às vezes a gente está tendo aí mais queixas de alteração, né? Pelo olfato alterado e o paladar alterado. Então, aí é um paralelo, não é um mau hálito, mas a percepção de uma alteração, né? Não estou sentindo direito, ou eu estou sentindo um gosto diferente do que eu sentia. Às vezes o paladar e o olfato se misturam muito, né? Porque tem uma correlação do cheiro e do gosto. E às vezes a pessoa sente um gosto ruim e relata como um mau hálito. Como que é esse exame, Carol, que você falou que você faz da saliva? Tipo, você tem que colher alguma coisa para mandar para o laboratório? Não, você mesmo faz ali? A gente coleta por 5 minutos a saliva, literalmente o paciente babando. Mas com chocolate antes ou não? Não, eu faço em repouso. Repouso, tá. Então, coleta. E aí, essa saliva coletada, eu avalio o quê? Depois de um período, você espera a espuma baixar? Caraca, Não? Não, na hora eu meço o pH. Você me desculpa aí, cara, você não poder contar o teu protocolo do exame. Eu tô perguntando minhas dúvidas aqui. Não, deixa ela contar o exame. Então vai. Eu meço o coleta pH. 5 minutos. Primeira coisa... Grila, diga aqui, por favor. As bactérias do mau hálito, elas sobrevivem... O protocolo é dela. Depois você conta o seu, se você quiser. Não tem problema. Tu vai meu. As bactérias do mau hálito sobrevivem principalmente num pH alcalino. Tá. Agora que é um pH alto, um pH de neutro, que é 7 na saliva ali, pra cima. O que você tá falando? Ninguém sabe o que Ninguém é tá pH, entendendo. cara. Não, pH... O que você tá falando? Aperta a tecla, sabe? Depois ele fala que eu não deixo você falar, cara. Eu tô deixando ela falar, mas tô tentando ajudar na tradução. Então você quer colocar o teu protocolo junto com o dela. Então, menino. Aí a gente mede a viscosidade, sabe? Fio. Você pegar pH é disso. fio. Eu achei que o pH é pH é outra coisa. Você que falou pH. pH é uma coisa. Vamos no pH, você falou. pH 7. O neutro tipo, é o ideal. Mais pro limão do ácido. Isso, eu acho que fica mais se eu caro pro pegar cara entender. o limão tem um pH mais ácido, Então, é isso ok? aí. Ele se faz de tonto, mas ele sabe também. Só pra avisar, viu, pessoal? Não, eu tô no outro lado, né? E um pH mais ácido na cavidade oral vai dar mais cáries. Que é o do limão. Ponto. Mas isso, a gente se alimentou, o pH vai cair. Se você tem uma saliva legal, o teu pH rapidamente tem uma capacidade, a saliva, de tornar o pH neutro, ok? Sua boca tá protegida. Entendeu? Contra as cáries e tudo mais. Agora, as bactérias do mau hálito, elas vão acontecer principalmente num ambiente com pH mais alto. Então, tipo um alimento que causa um pH mais alto? Não tem. Geralmente os alimentos abaixam. O que acontece com pH mais alto, o que propicia isso, são os hábitos. Aquilo ali é o dia a dia da pessoa. Não é necessariamente algo que ela comeu. Tá? Mas é a quantidade, por exemplo, de saliva ou a questão da saburra, o tipo de bactéria que está ali. O pH alto ajuda nessa situação? Alguma doença. O cara que tem os hábitos de alimentação com pH mais ácido ajuda ou não tem nada a ver? Então, só que aí ele vai estar correndo o risco de ter mais cárie. Mais desgaste de esmalte, mais sensibilidade. Entendi. Tudo é o equilíbrio. Gastroesofágico. Para o mau hálito, sempre a gente vai pensar num pH neutro, que é o ideal para todo mundo. Se ele está muito baixo, pode dar cárie. Se ele está muito alto, vai aumentar o índice de halitose e de doença periodontal na gengiva. Então, são as mesmas bactérias. Então, você perguntou o que eu avalio na saliva é o pH, é a viscosidade, o fio que a saliva faz. Então, se ela está com um fio muito alto, é ruim. Muito fio. A saliva é muito pegajosa. Uma baba grossa. Vamos pensar a teia de aranha. Uma baba grossa. Aquela pessoa quebra a boca e faz um monte de teia, sabe? Aquele cara que eu vou te... Nossa, não fala isso. Mas é do meu tempo, né? Mas tem outra história. Oi, que idiota. É que eu acho que ninguém vai entender, né? Não. Aí, tá pior do que eu falando de pH. Aquele paciente que eu vou tirar o dente do siso, abre a boca, já tá... Aquela babeira? Medo. Aí tem também essa parte do emocional do paciente. Vai, que mais? Então, a viscosidade, a cor. Então, a saliva tem que ser transparente. Se ela tá branca, se ela tá rosada, tem coisa errada ali. Entendeu? A descamação que a gente estava falando, do ressecamento, da boca seca. Se a gente tem uma saliva branca, a gente pode pensar que tem uma descamação ali.
que pode ser de origem ali da boca, descamação que está acontecendo, e pode ser sistêmica. Por exemplo, uma falta de vitamina D, vitamina A, pode causar uma descamação. Entendeu? Agora faz. Ficou. Entendeu? E o volume, Como quantidade. anda essa vitamina A? Aí mede volume e também tem um padrão, que é considerado ideal. Se está abaixo do padrão, a gente já tem que acender. Cara, eu achei muito difícil, porque tipo. Muito difícil? Assim, pra quem tá em casa. Tá. Você tem o bafo, você tem 1 milhão de coisas, cara. Então relaciona Tá para quem ferrado tá com em bafo. casa. Você continua Se com você bafo. tem pouca saliva, você vai ter tendência de ter mau hálito. É isso aí. É isso, resumindo. Se E a não sua tem língua boa tá higiene. esbranquiçada, só que a gente precisa falar uma coisa muito importante. Senão as pessoas começam a usar o limpador e estragam a língua. Como que usa o limpador? Você. Não, o jeito certo é a gente. Lá atrás aí, tem ó. umas bolinhas bem grandes. Mostra naquela câmera ali, Carol, aqui, ó. por favor. Aqui. Isso. Lá atrás a gente tem umas bolinhas bem altas, né? Que são umas papilas. E lá a gente não pode passar o raspador, porque machuca. Então é dali pra frente. É o limite final da Aí língua, é ele ali. passa lá de trás. É antes da ânsia pra frente. É isso? É, não é pra Nossa, dar eu vou ânsia. dar lá na... Ele passa lá de trás. Por isso também que a escova não é legal, porque a escova tem a cabeça muito alta. Então incomoda a pessoa, pega ali no céu da boca. Agora, o limpador de língua, ele é estreitinho, Ah, mas né? essa boquinha também nem abre. Essa né? boquinha, ela não tá, Também não é exemplo, tá né? 100%, é. Mas a gente limpa um lado da língua, o outro, com a mão muito leve, sem força. Eu conto até 5 e no meio até 5. Acabou. Só que tem língua que é branca e que não é sujeira, não é essa burra, né? É de tanto a pessoa forçar isso aqui na língua. Ou por hábitos. Um fumante vai ter uma língua mais hiperqueratinizada. O que é isso? Eu? Essas papilas, aqui a gente tem um monte de pelinhos aqui na língua Não. que podem ficar traumatizados. Alguns pacientes têm língua geográfica, por exemplo, que são aquelas marquinhas na língua que ficam mudando constantemente, podem ficar mais avermelhadas, mais esbranquiçadas, isso muda todo dia. Né? Esses pacientes têm alguma alteração também ou não no hálito? No hálito, não necessariamente. Não está relacionado com o fato da língua ser despapilada, ser geográfica, né? A língua geográfica é mais sensível, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, se tiver áreas mais avermelhadas na língua, não passar o raspador ali em cima. Agora, Aí você recomenda raspador ou escova? Para quem está com a língua geográfica, escova se mesmo. necessário, se não... E geralmente vai mudando a área, né? Às vezes o paciente está sem nada, então não é uma coisa que vai afetar tanto. Entendi. E é fácil identificar a língua, assim, a pessoa chega para você no consultório, se ela é fumante ou não, só... Não, a pessoa fumante... A gente pergunta. Não pelo Você cheiro, fuma? mas assim... importante. Não, se você não perguntou, você olhando visualmente... olhando a língua, se eu descubro? olhando você sabe, é diferente a língua do fumante, é aquele... Não, a gente pode desconfiar. Uma língua mais esbranquiçada ou até achei- acinzentada, achei né? Às vezes uma língua marrom. Eu falo fumante, ou a pessoa que usa droga, o que for. Então, tem algumas drogas, principalmente a maconha, pode ressecar a boca. E aí, eu já peguei paciente que me falou no questionário que ele era usuário de droga e estava destruída a boca. E é dito e feito, não tinha Mas saliva a gente, nenhuma. tem alguns sinais dentro da boca que a gente consegue ver. É. Tem a língua, Carol, aquela língua pilosa. Tem gente que tem pelo na língua. Você já pegou isso aí? Na verdade, a língua pilosa é uma língua onde essas papilas estão aumentadas. Pelo, né? pelo. Tem pelo Parece também. pelo. Parece pelo. Parece. Mas, na verdade, é como... O arquiteto, a cara do Você achou que arquiteto. tava ruim pra Você você? nem sabia que tinha, Você né? achou que tava ruim pra você? Imagina assim no barbeiro lá e faz a língua também. O que, meu? Você queria fazer Barba, parte da cabelo, família, bigode amigo? e língua. Entendeu? Agora- Tamo lá. Nunca paguei. Barba, cabelo Tô e língua. aprendendo, Bigode e vou língua. aprender. Língua. Mas tem muita gente também, a gente precisa falar que é um assunto sério, que passa anos na vida procurando uma ajuda. É porque as pessoas não têm coragem de falar, cara. Não é? Mas o que eu vejo, assim, uma coisa é... Conta, os pacientes... cara, Não, eu tenho a minha percepção. Isso. Não só os pacientes dela, os seus pacientes. Eles vão tratar com vocês vão dar toda a instrução, você tem que fazer raspagem, você tem que ter toda a higienização. As pessoas que não têm o hábito de uma manutenção no dentista, né, que são as pessoas simples, o dia a dia, as pessoas com certeza não fazem. Eu acho essa parte de raspagem, limpeza da língua. Conta o teu relato. Faz o teu Sim, relato. não. Eu acho que seria legal. Seria legal. Não é? Cabeção. Entendeu? Não, mas eu Ninguém tenho vai essa zoar, percepção, não, cara. As entendeu? pessoas iam compartilhar. Não, eu vou falar, não dá. A vida é corrida, sério. Sério, a gente escova os dentes e tal naquela... Mas a língua tem que dar uma atenção pelo menos uma vez por dia, cara. À Mas quando a noite, gente que é mais trabalha com o tranquilo. público, as pessoas observam. Eu acho que tem todo um contexto, né? Você vê, a pessoa está vendo, né, a sua apresentação, isso
Relacionamento, arrumar um emprego. Exato. Eu já tive casos que o paciente não saía de casa para nada, porque ele tinha... acreditava que tinha mau hálito, mas na Não, mas verdade ele tinha, mas também não estava ajudando. Tá ele meio não vagal tinha. também. Já era um paciente... Aí ele não tinha? Ele não tinha. Ele era só vagal. Olha lá, halitofobia, gente, presta atenção. halitofobia. Você imagina, você fala, eu tô com bafo, não vou procurar emprego. É isso aí, mas Aí vai no consultório e fala, você não tem bafo. Mas também não quero emprego. Mas é o que ela Mas tá também não tentando quero explicar. trabalhar. Deixa ela falar, que agora você que não tá deixando. São Mas as eu concordei, não pessoas discordei, não. que Explica a chegam pra mim litofobia. e falam assim, eu tava conversando com meu amigo, ele coçou o nariz, ou ele me ofereceu um chiclete, ou seja, ele viu que eu tava com mau hálito. Então, a pessoa, todos os movimentos são porque ela tem mau hálito. Eu não vou... Ela acredita nisso. Legal. Não, o mundo conspira. Ela acha que todo mundo tava Todo achando Você que ela tem. resolve- Esses são os casos tão mais bem aqui em difíceis casa, pô? pra gente Em ter. casa. Mas aí entra com um psicólogo junto. Sim, total. Mas olha é só. muito difícil. São os casos mais difíceis. Então, o Você- cara que tem mau hálito, ele tem que ir primeiro ir no dentista. E lá você direciona, ou não. E tem alguma Tem alguma coisa que o cara tinha que ter pro gastro? Que ele não, ali não resolveu? Sim, pode existir, igual eu falei, uma disfunção de digestão, um refluxo, isso vai interferir. Agora Mas o você senhor já foi fez lá pra algum você, estudo? Se eu consegue ver identificar, isso? sim, eu identifico Carol, em caminho. Você já fez algum estudo? Tem hoje uma faixa etária onde é mais constante isso? Sim. Eu tô falando dos 30 ao 40, Não, 50, nunca 60. vai falar que é. Idoso. Fala assim, meu amigo. Quando você for falar, fala assim, meu amigo. Meu amigo, é Não, esse. É melhor, porque São meu os amigo é idosos, Roberta Vidal. Pode ser, pode ser. mais Então. acometidos. Homens ou mulheres? Cerca de 70% dos idosos têm halitose. Mas- Dentre os que têm, Mais homem ou mulher? mais mulher, por conta da questão hormonal, da menopausa, aí já... Medicação. E os que tomam... Quanto mais medicação, maior o risco também de ter a alteração salivar e a halitose. Olha só. E os idosos, eles mudam muito os hábitos alimentares. Ou por causa de uma prótese, usa dentadura, começa a comer coisa mais molinha, não mastiga tão bem. Entendeu? Né? Então, tudo isso vai interferindo. Você prescreve medicações para aumentar o fluxo salivar? Prescrevo. Eu começo com uma terapia mais básica, vou acompanhando e, quando necessário, eu entro com a medicação. Então, um dos tratamento local seria a limpeza, que você já comentou, que poderia ajudar, orientação Sim. de higiene, que pode ajudar. Alimentação. Orientação de alimentação, pulveriza para outras equipes. E aí, se precisar, acrescenta uma medicação. A gente tem a laser terapia também. Ah, laser! Para Nas as glândulas. Explica E isso. também Assim, o que o laser vai fazer pro cara que tem mau hálito? Pra tentar ficar são mais simples. duas formas que eu consigo usar o laser no tratamento de mau hálito. Tanto para aplicar na região das glândulas, todas as glândulas. Tá. E a gente tem um estímulo de salivação. Porque a glândula é pra ter mais salivação. seria Isso, ela produz saliva. Só que 99% da saliva é água. Por isso que eu não adianta aplicar lá laser se meu paciente não Toma água. Entendeu? Então, a primeira parte do tratamento eu calculo pelo peso, né? Eu peço, tem uma balança no consultório, sobe, quero ver seu peso, calculo quanto de água Você que por foi no dia. dentista, ela quis te pesar, não sai É irritado. tipo que uma ela... bioimperância que você É faz, só não? o peso. Só o Peso para ver a quantidade de água por dia. A Tá. meta. Então, ó, paciente, você tem... Eu dou uma garrafinha de água de presente pro meu paciente. Ó, olha lá. E eu falo, olha, são 4 garrafinhas dessa por dia que você tem que beber. Tá bom. Então, eu calculo personalizado. Então, além dessa parte da laser terapia estimular glândulas, eu uso também para... a gente chama de terapia fotodinâmica, né? No dorso da língua. Não, eu entendi. Vou mas explicar melhor. Você falou... Explica de um Gostei, jeito terapia fotodinâmica no dorso da língua. Vamos lá. Você que chegou lá, ela vai fazer a terapia fotodinâmica na língua. O que seria isso? Então, a terapia fotodinâmica, a gente usa um corante azul. Tá. A gente aplica ali na língua, Tá. e ela vai corar as bactérias. Tá. E com o Azul de laser. metileno? Isso. Com o laser, a gente vai. Não, só pra ficar mais Matar simples. as Do jeito que você bactérias. falou, eu falei, o quê? Resumindo, Invasivo, bem eu vou simples fazer. é isso. Cirurgia eu não queria Não, fazer. não, tipo, a gente vai com laser e essas bactérias estão coradas com esse corante azul que eu dei, e aí a gente vai reduzir a carga microbiana. Então, vai reduzir a quantidade de bactéria na Carga língua. microbiana é a quantidade de bactéria que tinha ali. Difícil, né? Dou aula pra dentista e Não, falar. Mas me ajuda aqui, é isso aí. Não é no infravermelho, é na laser terapia mesmo. Né, é no vermelho. No vermelho. No vermelho, é. Ah, tá. Laser vermelho. É intensidade. Ok. Sei lá também. Pra mim tá tudo bem. Ok, tudo bem. Mas Depois, a ideia- depois eu te ligo, depois eu te ligo. Eu acho que a tradução é a mesma coisa, né? Aí, Mas muito bom, alguns Carol. detalhes aí ficam com Várias. você. É tanta informação que eu não sei nem como que a gente vai ajudar o povo a editar isso tudo, não é não? Não tem. A gente edita o quê? Olha lá, a gente cara do coloca Diego. da mesma maneira. Quanto tempo que é de vídeo editado? Não, normalmente. Não, cara, aqui a gente faz o quê? O vídeo é inteiro, depois faz uns Depois cortes. faz os cortes.
Né? Então... Mas é tanta informação que dá muita coisa louca aqui. Muito legal. Pra mim ficou claro que tem várias linhas, mas nunca é uma coisa muito específica. Não é tipo uma receita de bolo, o cara chega, resolveu. E pode ser interdisciplinar também. Sim, né, a gente pode precisar do psicólogo, do gastro. É multidisciplinar o tratamento. Mas o cirurgião dentista, ele, por exemplo, você pegar todos os pacientes que têm mau hálito, sempre tem alguma coisa na boca Da envolvida. população, se a gente pegar você tem algum trabalho, alguma coisa, quantas pessoas têm o mau hálito? Ah, sim, a literatura traz 30% da população. Alguns Olha até que- 40%. Aí isso me Brasil. preocupa muito, cara. É mundial. Você imagina mundial. aqui, ó, nós Mas estamos numa Brasil mesa, também. só eu que não Que tenho. muda a alimentação de país para Vocês país. têm? muda. Os 3 têm. Olha que foda. Eu nem falei tô pro Diego fora. ainda. Tô Não, a fora. O Diego já tem de longe. A cada 10 pessoas, 3 tem. Carol, você me falou, Não, eu você tô- falou de um eu tô fazendo aqui. equipamento que mede isso. Que história é essa de equipamento que mede hálito? Tem equipamento, são dois equipamentos. Halitose. Tem o Alímeter, que é americano. Vou comprar um troço E desse. tem o... Ele parece um bafômetro, o Alímeter, né? Olha. É bem legal. Ele mede esses compostos sulfurados voláteis. Então, ele dá um número. Você entendeu? Até tá o número ali. Compostos sulfurados voláteis. Esse é o nome chique do mau hálito. bacana, isso aí. Tá vendo? Então, tem o número que é considerado Paleta normal. dormindo. E quando dá Compra acima... isso na Cremer. Não é Kremer? O ácido sulfuroso A volátil. gente vai fazer lá no consultório. De novo? Se você quiser ir lá, se você quiser lá. Eu quero Mas eu, fazer. cara, Você devia ter mas eu admiro trazido. o teu trabalho É, muito. que o equipamento que É eu tenho é grande. oral Vai mal, croma, ele precisa Não. de notebook Cara, junto. eu admiro muito, porque funciona, cara. A gente vai gravar um vídeo Pô, lá. tem Abdala. amigo que eu não quero falar Vamos. nome porque pra não Abdala. ter problema. Não. Mas funciona muito. Vamos gravar um vídeo lá no consultório da Carol, fazer a halitose, só pra provar que você Cara, tem. mas olha Nossa, aí eu quero ver, hein, Abdala. Não, eu vou. Aí o Nós vamos Faz equipamento o vai teste com a sua denunciar. mulher hoje, hein? vamos gravar. É, já faz organoléptico. Eu Aplica empresto a as treina pra dicas. você, você leva a treina pra pegar a distância. Organoléptico, cara. Aqueles... Não, mas Soprar. você acha que quem tá assistindo sabe o que é um organoléptico? É de assoprar. Não sabia, pra mim eu lembrei dos Lego, pô. Não tem nada a ver com organoléptico. Ninguém sabe o que é um organoléptico. Ok, então tem Não, mas é equipamento. porque Esse equipamento é fácil de comprar? Não sei. Como é que é isso? Ah, você vai ver. Não é fácil porque vem de fora. Um vem dos Estados Unidos, outro do Japão. Aí não é pra falar nome de ninguém, não. Então, senão o cara paga aqui, não É fala o nome verdade, dele. é verdade. São dois equipamentos, Só vem de dois? fora. É. É. A diferença é que um mede um valor só e fala, ó, tem, não tem. O outro, que é o que... É o plus. Melhor é o que eu tenho, né? Mas assim... É melhor o que eu tenho, É o que eu ótimo. tenho. Viu, gente? Marca a consulta lá com a isso é doutora legal. Carol. A gente ele separa 3 principais gases, onde 2 vêm da boca e um vem gastrointestinal. Eita, esse aí, Principalmente. do Ale, esse aí? Do Alê, aí o quê? Do Ale, foi esse aparelho? Não, só pra eu entender. Do Eu não Ale, sei se eu já fiz o oralcroma com você. Claro que Acho que eu fez, fiz lá claro que atrás, fez. né? Fez. Isso dá Lá processo, atrás a né? gente Você não fez. assinou o termo de consentimento que pode declarar as Aqui eu não coisas, posso aí falar lascou. nada de Nada, paciente. nada. Mas Ah, melhorou. falando nisso, conta uma história bem Nossa, vai legal. pra treinar hoje, hein? Alguma coisa muito louca que aconteceu com você, não- 15 centímetros. logicamente, né? Fudeu mantendo aí Anônimo, é. anônimo. Conta um negócio, uma história muito engraçada pra gente encerrar esse episódio. Engraçada. Ah, eu atendia 2 irmãos, eles iam na parte de ortodontia. E aí um deles falou assim, Carol, pelo amor de Deus, eu durmo no mesmo quarto que o meu irmão. Só que eu não tô aguentando o cheiro. E o irmão junto. Ele falou assim, faz alguma coisa. Se você tá com mau hálito... Então, assim, quem tinha mau hálito não tava percebendo. Mas o irmão... O cara que tava reclamando que era o cara do cheiro ruim? Não, o irmão que tava... esse é mais O legal irmão que que eu vi. dormia no quarto junto percebia. Nossa, Porque quando a legal. gente acorda, a gente tem mau Louco, hálito. hein? Você tem mau hálito quando acorda? Todo Você tá mundo afirmando acha. isso aí, É eu não sei como normal, também. normal. E até um conhecimento que eu não sabia que você podia ter, mas tudo bem, né? mulher dele fala, Como eu discuti, escova o dente. não vou entrar Faz escova o nessa dente. DR, mas... Pô, Mas não- você sabe como você descobre se você tem mau hálito e que não é... Tem o fisiológico, que é o normal. E como é que eu sei que é patológico, que precisa de tratamento? Essa é a grande questão. Mas aí é Se você questão. escovar o Isso dente, sim. se você comer e você continuar com o mau hálito, você precisa de tratamento. Entendeu? Entendeu? Ok, volta pros irmãos. E Já os serviu- irmãos, os irmãos. então, pelo amor de Deus, eu tenho meu irmão tem mau hálito. Aí, Meu irmão, muito bom, muito bom. Mas pode contar. Esse Não, você meu irmão tem mau Conta hálito. ele. Pode contar. meu irmão tem uma hálito. E aí, graças a Deus, foi entrar com tratamento. Voltaram no mês seguinte, resolveu, tá resolveu resolvido. mesmo, resolveu. Mas assim, já tive neto que a avó foi no consultório e falou: meu netinho não quer sentar no meu colo. Mas tem umas histórias que são mais tristes falou do que isso pro teu irmão? engraçadas. Pra mim.
como profissional. Os engraçados são as histórias entre amigos, né? Mas o consultório... Não, você tem que contar entre Ninguém quer amigos, contar, então. cara. É engraçado, Mas Carol. ninguém quer contar. Mas você falou Carol, pro é teu irmão engraçado. que ele tava com mau hálito? Você falou Não, assim, foi cara? os dois irmãos que me visitaram no consultório. Não, Carol, você... não, vou voltar a pergunta. É engraçado, Carol, volta. Conta uma coisa Essa não muito tá louca. engraçada, Não. Não, essa Não, mas foi muito boa, cara. Eu achei boa. Não, Carol, engraçado, Carol. Vai. Aquela que a gente vai chorar de rir, perdeu Eu o acho que o fôlego. pior vai. pra ela, assim, quando o cara, ele foi lá fazer outras coisas e ele não sabe disso. Não sabe que tem uma hálito E e eu aí, aviso, aí, né? aí ela... Puta ruim. Aí ela vai ter que até comunicar isso. E o Mas cara não eu quer falo. saber, porque não foi a queixa dele. Não é a queixa O principal, cara é sair, verdade. bater no pé, isso Mas eu mais falo, e complexo. aí eu levo pro lado da Aí saúde. como é que você começa? Assim? Você fala, ó, Alexandre... Não, eu falo, ó, tá vendo isso? eu vou fazer isso. Mas isso não, o problema seria esse. Como que você fala isso pra ele sem ele se ofender? Eu aponto tudo que ele tá fazendo que pode estar causando mau hálito. Mas ele não perguntou disso. Mas eu falo. É minha obrigação, eu sou... Não, é sua obrigação. Profissional Só da queria saúde. entender como que você fala pra ele e ficar numa Eu boa, explico, entendeu? você percebe algum cheiro alterado? Ou a sua esposa, alguém já te A falou? tua esposa vai te dar uma puta chamada em casa hoje, cara. Mas eu tô perguntando, você tratou e eu tô feliz. Eu admiro isso, mas eu quero entender só, entendeu? Você vai levar a treina Você não hoje me levou de lá no dia, centímetros e pronto, pra eu saber. entendeu? A gente Vai leva levar você. treino em média. Entendeu? É a única coisa, ele pode fornecer a treina. É isso. Treina, Não, vai. pra que a esposa dele hoje vai Acho medir bom. ali. Carol, vai. Assunto que engraçado. precisa, Você né? pode enrolar, mas você não vai conseguir. Vai. Um assunto Não, engraçado. uma coisa, uma história que aconteceu. Vocês Como devem ter uma história Mas engraçada. a gente conta toda vez. Eu mas tenho, de mau hálito? eu tenho De bafo. triste, eu tenho triste. As minhas Não, são mas mais tem de complicadas, tudo, porque Alexandre tem. mexe tem muito algum- com... tem Mas você não vai falar o nome de ninguém. E alguém te sei. acabou. Aqui tem alguns tumores, Carol, Aí também no não quero escutar encéfalo, desgraceira. que eles podem... A pessoa acha que tá com mau hálito e não tá com... percepção. Ela sente cheiro, muito- mas ela não tá sentindo, não tem Aí cheiro. Isso é muito... E aí é tumor, né? Não, isso não é legal. Encéfalo. Isso é história... Mas isso não. Isso aí Mas não é- pula, mas eu quero um Aqui. negócio engraçado. Uma porcaria esse aí. Cara, é uma coisa pra terminar animado, entendeu? Entendi. Aí fala, Vai. o cara morreu. Tipo, cadê a graça do negócio? Não tem de Não graça. morreu, a gente achou o tumor, Não mas sei, tá bom. ué. Então, não é eu não ótimo. quero essa aí. pô. então, Você eu que tô conta. pensando no engraçado, porque geralmente são trágicas Você tem um as medo? histórias. Não, Isso é o verdade. bafo tem um lado trágico e tem um lado Tem um engraçado lado, também. é que pra mim, a maioria que vem dos pacientes são trágicos. São pessoas que não estão vivendo. São pessoas que Que é um não exagerado namoram, também, né? pessoas que não saem de Não, casa. trabalhar na área da saúde é uma desgrama, né? O cara não Pelo trabalha, amor de Deus. fica na casa de casa. Conta Teve história, uma vai. vez- Tá fazendo... Tá de Ele não tinha mais mau hálito. Não ele fala o achava nome, que não precisa tinha. falar o Alê. Conta assim Não, normal. eu tive que Um amigo. falar, você precisa nem que for pra arrumar um cachorro, porque ele não tinha esposa, namorada. Arruma um cachorrinho. Ah, o bafo. Então, ele tinha medo do cachorro também sentir o bafo dele. Só que, pra quê? Muito bom. Só que pra quê? Tava ruim mesmo, hein? Só que pra... Não, mas ele não tinha. A verdade é que ele não tinha. Ah, era aquele negócio lá da... Da aritofobia. Aritofobia. Só que pra que serviu o cachorro? Olha só a sacada da terapia. Mas Pra é uma trabalhar o pessoa depressiva, emocional dele. Depressivo. Entendeu? ó. Depressiva. Pessoa Você introvertida, deve ter né? uma história. Cara, toda vez a gente conta uma história, E conta uma eu outra. vou ficar Ou te então devendo, fala de outra engraçado, coisa. Não precisa ser do bafo, só não quer. Faz você a piada do final. É muita desgraça, né, Não, Abdal? não vou fazer piada. Não. Porque as pessoas já me julgam com esse lado, né, cara? Ah, Eu entendi. tenho as piadas até, mas eu não queria fazer, eu acho. O último que fez que eu conheço foi o Bill e passou uma raiva do caralho. Então eu acho que não é... Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo essa super conversa hoje com a Carol. Demais. Hoje foi um pô de aula. Um pô de aula. Pô de aula. Hoje. É um Queria conteúdo muito agradecer diferente. os nossos patrocinadores, Nix Travel, again. Exatamente, Muito boa é. essa empresa. Vamos pode se confiar. inscrever, ativar o sininho. Se tiver alguma dúvida, Curtir manda lá o pra vídeo. gente que a Carol responde. Nós vamos deixar todos os seus dados aí, seu Instagram, para o pessoal procurar os dentistas e os pacientes se tiverem dúvida, né? Isso, se você não tem um dentista... Né, Carol? Acordou, ele tá o convite recuperando. que acordei. Obrigada a O vocês convite de pelo você ter convite. aceitado, ter vindo aqui, foi um prazer. Porque eu falo, eu comecei com ela recém-formada, montei o consultório E dela, mudou, criamos e um mudou. vínculo profissional de amizade. Hoje ela cuida de toda a minha família, é uma pessoa sensacional e eu vejo o crescimento dela profissional. E o bafo Eu mudou também muito. agradeço. Mudou muito, porque eu conheci ele há muito antes da Carol e mudou, cara. Tá de parabéns. Mas você não esquece hoje da treina. Obrigada, Carol. Venha, toma por eu pode não ter pegar sentido hoje. o Antes da bafo pó de ali chumbo. antes. Se antes da pó de chumbo. Essa pode chumbo. Antes, muito antes. Essa o da bafo pó de era chumbo. antes. Obrigada, Você vai gente, foi um dormir com esse prazer. Tá barulho. de né? parabéns, Carol. Você fez um milagre. Obrigada, gente. E aí, Obrigada. obrigado.